Rádio Margarida, passando pelas ruas de Belém com seu ônibus histórico, que é o ônibus Margaridinha, fazendo homenagem para Nossa Senhora de Nazaré. O ônibus ele está todo decorado, a berlinda vai na frente, chamando a atenção da população, que se encanta quando ela chega, quando ela passa. E dentro do ônibus nós trazemos alguns personagens típicos dessa época do Círio, que vão declamando poesia, que vão trazendo mensagens, né? Por exemplo, o anjo, o arcanjo, que faz toda uma homenagem para Nossa Senhora de Nazaré. E com isso a gente está prestando nossa homenagem também ao Círio. Bom dia, minha gente! Rádio Margarida pedindo licença para passar, trazendo mais um ano essa homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Maria pelas ruas de Belém. Dos meus filhos, obrigado, minha Nossa Senhora de Nazaré. É Círio outra vez em Belém do Pará. Já sinto o cheiro cerroso de Maurício Barco no ar. Eu estou chegando. Que Parauapebas mais uma vez está esse ano aqui na cidade para poder prestigiar essa festa da família paraense, essa festa de amor, essa festa de fé. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Ali o locutor, ele pega, ele dá a intenção para cada personagem, no caso. Ao anjo, aí o anjo vem com o texto, aí depois, temos aqui o nosso turista, o turista vem, e o nosso caboclo também ribeirinho, aí vem o texto, e a nossa promesseira, então assim vai, depois tem uns textos soltos, né? Tem um agradecimento, as comidas típicas, a bênção, tem um agradecimento também pela casa, então a gente vai fazer interação. E como na rua também tem essa interação com a gente, então tem esse feeling também, tem juntamente com a música também, então é tudo um conjunto, né? Bom domingo a vocês aí, galera, é isso aí, grande esporte. A rádio ela já vem com muitos anos, né? Teve também a cantata do Círio e nesse ritmo é o segundo ano que nós estamos fazendo esse tipo de ação, tá? Esse tipo de interação, população, que é essa caminhada com Margaridinha. Aqui para prestar homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, através de mensagens. É emocionante, porque as pessoas elas choram, elas se emocionam, descem, batem palmas. Então assim, tem um respeito muito grande, não tem uma hostilidade com a gente, né? Na verdade nem é com a Nossa Senhora. Então é uma festa de fato. Diante de Ti para agradecer a Tua presença em minha vida, agradecer a Tua intercessão junto a Deus e ao Teu Filho Jesus Cristo, a toda a proteção, a todas as bênçãos. Bom dia! Rádio Margarida chegando, passando para prestar homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Maria pelas ruas de Belém. Então eu venho todos os anos aqui para agradecer a Nossa Senhora de Nazaré e prestigiar essa festa da família paraense, essa festa de amor, de compaixão e de muita fé. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Mãe do Verbo encarnado, és inspiração grandiosa por vossa... O mistério se fez na mata, no Igarapé era o seu lugar. Ali foi feita uma igreja, fração tem devoção, e a fé cresceu no povo, iluminando e protegendo todas as crianças de Belém, do Pará, do Brasil, a família, os pais, todos nós, viva Nossa Senhora de Nazaré! Virgem Maria dos pescadores, rogai por nós nos teu andor, abençoai tudo nossos barquinhos, a pesca, o peixe e os nossos patinhos. O Círio, ele tem uma parte, eu acho que todo mundo, que devotos ou não, católicos ou não,
são envolvidos pelo Círio pela manifestação de fé, de religiosidade, de mistura de emoções, né? E é algo assim que a cidade fica diferente, a gente fica misturado nesse movimento que contagia todo mundo. Nossa Senhora, nos dê a mão, livra-nos do mal, amém. Nós tá sofrendo com este bichinho, com este coisinho, coisa ruim. Eu sou o criador do personagem Epaminondas Gustavo, né, que é um ribeirinho, representando nossos ribeirinhos aí da região amazônica. Minha Nossa Senhora de Nazaré, nos ajudai. Nem vai ter a procissão este ano por conta desta pandemia, mas tu pode nos ajudar. Ajuda tudo nós. Tu sabe esta frieira no meu pé, minha Nossa Senhora. Tu sabe, meus netos já pegaram ela curumba lá na canoa, naquele casco. Por exemplo, durante essa programação do Círio, como personagem, a gente era totalmente diferente. Porque a gente tem um show montado, Uma Primeira Espiada, e a gente fazia a temporada do Círio. Então, geralmente, todas as quintas-feiras, em algum lugar, a gente fazia o mês de setembro todo, entrando por outubro, e eu participava um personagem da caminhada na trasladação pelo combate ao trabalho infantil, participava da varanda, e sempre era uma atividade muito intensa, né? Que a gente teve que se adaptar, porque o Círio ele está dentro, né, de cada paraense. Então, tentar fazer a mesma coisa, não vai ter procissão e se reinventar. Mas eu acredito que isso despertou também, nesse segmento artístico, essa criatividade, né? Esse pulsar de tentar, de qualquer maneira, estar presente, estar pulsando esse espírito que fica, né, que a cidade fica toda inebriada com o Círio. Sabe que as netas do Dena, Emily, Evelyn, Edna e Emanuele já estão tudo cheias de piolho, mas nós está aqui para te louvar, minha Nossa Senhora de Nazaré. Nós ajudai, nós livrai de tudo mal, amém. Meu mano, eu já sou católico, né? O Epaminondas Gustavo já é católico, apostólico romano, devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Meu mano, onde eu soube não ia ter esse negócio da procissão, que não ia ter esta procissão, todo ano eu faço um patinho na cabeça, né? Eu fiquei por dentro mais perturbado. Um padre, Benezido, lá o Bena lá de Cametá, né? Mas nós vamos fazer. As minhas netas eu vou fazer. Vão se vestir toda de anjo. Vão ficar ao menos na janela, para nem seja no virtual, elas ficarem vendo, ela influência, sabe? Passar, ao menos fosse na televisão. E é isso, eu acho que o Círio está dentro de cada um de nós. E eu acho que tem que aproveitar que não vai ter procissão, para nós já se voltar para a solidariedade. Eu quero dizer para todos, né? Um feliz Círio de Nazaré, do nosso jeito, que o Círio, ele fica dentro de cada quadro de nós, né? De cada quadro. O Círio, ele está presente dentro do coração de cada um. E ter o Círio é você ter essa solidariedade, esse amor próximo, esta união e esse voto de um mundo melhor, com menos injustiça, mais paz, mais amor, mais felicidade. Capaz. Nossa Senhora, nos dai a mão, livra-nos do mal, amém. Nós está sofrendo com este bichinho, cuida de nós.
tenho essa atividade como uma das mais importantes da minha vida. Eu adoro fazer isso aqui, faz parte da minha existência, tá? O passeio não tem nenhum custo, é completamente gratuito. No boulevard a passar, a ver rainha cantar, ver como é linda. Os passeios são realizados há muitos anos, né? Há quase 20 anos. E em especial o Sírio, ele traz uma necessidade pessoal de se comunicar com um conhecimento que já está se desenvolvendo há muitos anos, né? Esse conhecimento ele é fundamental para que a gente possa entender esse barulho que a gente está ouvindo, por que tem fogos, por que a gente chora, né? Por que a gente se emociona tanto numa tradição tão próxima da gente e às vezes tão distante do ponto de vista histórico. O objetivo é que as pessoas conheçam outros sírios e outros significados, que a gente entenda o sírio como fenômeno histórico, que a gente possa entender ele do ponto de vista cultural, musical, político, social, antropológico, porque ele tem todas essas características. Então, os componentes que reúnem esse passeio eles são muito poderosos do ponto de vista emocional para mim. Mais do que arquitetônica é pensar como a cidade ela é atravessada literalmente e do ponto de vista histórico pelo Círio de Nazaré. Então, vou colocar o início do nosso passeio, ele tem uma duração de 1h30. A gente vai começar por aqui, tem algumas surpresas nesse passeio. Eu vou me apresentar para quem chegou depois. Eu sou o professor Michel Pinho, sou professor de História, sou licenciado e bacharel pleno pela Universidade Federal do Pará. O passeio, ele não é um passeio religioso nesse sentido, mas ele é um passeio da religiosidade. Tem uma diferença entre esses dois lados. O que é muito saboroso para mim é entender a partir de agora como a nossa fé, como a nossa percepção histórica e cultural ela é formada. Isso tem a ver com a cidade. E aí, por isso que me emociona tanto falar. Por quê? Nós estamos em cima de um alagado. Antes, no século 16, 17 e 18, isso aqui é um enorme alagado, porque do lado esquerdo ali tem a boca do Piri, que era a boca que entrava o Igarapé, aonde tem a rua, que é a Avenida Portugal, vinha o Igarapé que dava lá onde hoje é a Tamandaré, um enorme lago, muito importante para a cidade, logo que os portugueses chegam aqui. Essa cidade que eu estou falando do século 17, 1616 até 1774, ela é uma cidade muito pequena. E ela se reduzia basicamente a dois bairros. O bairro da Cidade, que hoje nós chamamos de Cidade Velha, e a Campina. Então o Igarapé do Piri, hoje a Avenida Portugal, dividia os dois únicos bairros da cidade. Esses bairros eles têm condições muito interessantes, porque eles estão cheios de igreja. Nós temos a Capela do Palácio, nós temos a Capela Pombo, nós temos a Igreja de Nossa Senhora da Graça, nós temos a Igreja de São Francisco Xavier, Igreja do Carmo, Capela de São João, mas nenhuma dessas igrejas é a igreja de quem? De Nossa Senhora de Nazaré. E aí vem a questão muito interessante. A imagem e a crença de Nossa Senhora de Nazaré, ela não nasce no nascimento de Belém. Ela tem uma origem que é lá em Portugal. Existe uma longa história que remonta aos séculos 356, 357. É muito antigo. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré tem a ver com as águas, por muitos motivos. Primeiro motivo, quais são as primeiras duas nações do mundo que começam a fazer as grandes navegações? Portugal e Espanha. Então, quando os portugueses, principalmente da ilha de Açores, saem para conquistar a América Portuguesa, eles trazem uma crença de uma santa que os ajudava em momentos muito delicados quando eles precisavam. Que era a imagem de quem? Nossa Senhora de Nazaré. E essa crença chega primeiro onde? Em Belém? Não, ela chega em Vigia. Por que chega em Vigia? Porque são os colonos açorianos da crença nazarena que vão para lá primeiro. Se fortalece o Sírio em Vigia e depois essa crença vem para Belém, para essa rua bem aqui. A 13 e a próxima rua eram ruas dos açorianos que chegaram aqui e foram colocados nessas avenidas para morar, os casais de açorianos que vieram para cá. E quando eles trouxeram a crença de quem? De Nossa Senhora de Nazaré. Que nessa região não existia nenhuma igreja que pudesse suplantar, que pudesse acolhê-los. Então, eles tinham a crença, mas não tinham a igreja. E aí vem a lenda que é absolutamente fantástica. Os santos populares desse país, sempre eles aparecem no sentido de acalmar, cuidar, proteger as pessoas. E é nesse sentido que um caboclo chamado Plácido, lá pelos anos 1700, sai dessa região da cidade, de uma casa muito humilde, para a estrada do Utinga. Qual era a estrada do Utinga? Nazaré. E ao atravessar o engenho do Murutucu para beber água, vê uma imagem reluzente.
Quem era essa imagem reluzente? Achada por quem? Pelo um plástico. Pelo um homem o quê? Pobre. E isso é muito difícil de falar sem se emocionar. Por isso que Nossa Senhora de Nazaré, desde o primeiro dia, é a Nossa Senhora dos pobres. Desde o primeiro dia, ela é Nossa Senhora dos desvalidos. Desde o primeiro dia, é ela quem vai, num momento de um Brasil colonial e imperial, onde não tem hospital, não tem médico, não tem absolutamente nada, as pessoas vão rogar a ela a sua intercessão. Vocês conseguem entender por que ela é tão importante? É esse caboclo que traz Nossa Senhora para cá, coloca dentro da sua pequena choupana, adormece e o que acontece? No dia posterior, ela não está lá. E aí isso rapidamente se espalhou. Ele volta pro Igarapé, encontra, traz de novo e no outro dia o que acontece? E aí chegou no ouvido do governador. E quando o governador faz isso, quando ele ouve, ele diz, não, eu quero saber que história é essa. E aí ele manda trazer a imagem, coloca 2 soldados na porta da capela, fecha a capela e ordena que absolutamente ninguém possa entrar em contato com aquela imagem. Monta-se a guarda, ele vai dormir, os guardas ficam a noite inteira, de manhã cedo se abre a capela. Cadê a imagem? Sumiu. E aí vem um lado poético contado por Arthur Viana em 1904. Quando acham a imagem no mesmo lugar, ela está com um manto de seda, com carrapichos e orvalho, dando a ideia que ela foi caminhando de volta. Cara, você tá arrepiado, mano. Esse trajeto dela ir para esse espaço e dela voltar desse espaço é a origem do quê? Da trasladação e do Círio de Nazaré. E nós repetimos isso, tá? Alcançando sua graça, a emoção não disfarça. No nosso caso específico, para esse passeio, eu acho que é muito importante ressaltar que essa história social em torno do Círio é muito importante na construção do tamanho da devoção que nós temos hoje, né? Um plástico muito pobre, reconhecido por um governador, que também é testemunho da fé e do milagre. Para a Virgem de Nazaré. A gente já começou a fazer o caminho do Círio, tá? O Círio, ele não seguia para ver o peso. O Círio, ele não seguia o caminho que ele tem hoje. E essa é a grande surpresa. O Círio, ele passava por dentro da Cidade Velha. E o que é mais impressionante é dizer que o Círio já começa com 10 mil pessoas. Ele já começa de uma coisa que era completamente fora do comum a toda a Amazônia brasileira, a toda a Amazônia portuguesa. Ele já começa com muita gente, já começa com a presença do governador, do bispado, de uma quantidade enorme de pessoas ligadas ao poder. E essa dualidade que a gente assiste até hoje entre o Círio eminentemente popular, mas que também é absorvida pelo poder. Esses dois lados é muito claro. Eu queria que vocês fizessem uma viagem na história comigo. É possível? Vocês conseguem fazer isso de verdade? Eu vou dar play num som, mas eu queria que a gente ficasse em absoluto silêncio e eu quero que vocês contem mentalmente. Os 21 tiros de canhão eram dados do Forte do Presépio e eles anunciavam o início do Círio. E em cada largo que se chegasse, hoje a gente chama de praça, né? Em cada largo que se chegasse, se soltavam 21 bombas para anunciar longe o caminho do Círio. Se a Santa está perto, e essa função hoje cumpre o quê? Os fogos de artifício. Então, desde que o Círio é Círio, a gente tem na sonoridade a localização da Santa. Por que a gente parou aqui? Por causa da casa do Barão de Guajará. O próprio Barão de Guajará teve um pai morto durante a cabanagem. A cabanagem começa no dia 7 de janeiro de 1835 e é derrotada em Belém em 13 de maio de 36. E durante esse processo inteiro, mesmo no auge da cabanagem, da rebelião, da revolta social, mesmo assim, quem estava lá? Nossa Senhora de Nazaré, nesse sentido. De estar fazendo o Círio mesmo durante a cabanagem. Então esse prédio assistiu a esse momento muito delicado da história
Brasil, muito delicado da história do Pará. O dono dele assistiu isso. O Círio não se realiza só através da imagem, mas a partir dela. A gente sai do ver o peso a pé. Nós estamos no centro do poder eclesiástico e militar de Belém até o século XIX, metade do século XX. Dentro do forte Capela de Santo Cristo, primeira capela de Belém. Segunda capela de Belém vai ser a Igreja do Carmo. Terceira, o espaço religioso, Igreja de Nossa Senhora da Graça, que hoje é a catedral. Depois, a construção da Igreja de São Francisco Xavier. Hoje a gente chama de Santo Alexandre. Mas é impressionante o que aconteceu com o Círio, né? Porque poderia ser o Círio de São Francisco Xavier, por causa dos jesuítas. Poderia ser a padroeira Nossa Senhora da Graça, por causa do poder como Catedral de Belém. Podia ser o Círio da Capela de Santo Cristo, mas vai ser o Círio de uma santa sem igreja. Não há construção. O Lande não construiu. Quem construiu a ermida foi quem? Os pobres, os desvalidos. A procissão caminhando, cantando lírio mimoso. O Círio faz a alegria do povo. Subindo Nazaré, o nome escolhido pra rua. A corda carrega a esperança, a promessa de um mundo melhor. A gente sai do ver o peso até. Vocês conseguiam imaginar que o Círio fazia o trajeto que a gente está fazendo agora? Possível, né? Ninguém consegue imaginar. E aí imagina que se nós somos os 200, 150, já dá dor de cabeça pra gente fazer isso. Imagina 10 mil pessoas. Imagina 10 mil pessoas fazendo esse caminho e se acotovelando para ficar aqui na frente. Não tinha berlinda. Os primeiros círios são uma literia, que são 4 pedaços de madeira, um tecido em cima, e a imagem vem embaixo carregada pelo bispo ou pelo padre da cidade, né? E imagina só que lindo, né? Na frente os cavalos, a literia atrás, depois os padres, depois a população. Não tem corda também. E por que todo mundo se acotovelava para ficar aqui? Lembra dos 2 palácios que nós estávamos entre eles lá? O branco é o palácio do governo, é o palácio do governo provincial, como se fosse o estado hoje. E o outro palácio não existia, porque o outro palácio seria o palácio municipal, como seria a representação do município hoje, né? O gabinete do prefeito. Só que não existia aquele. Onde era o gabinete do prefeito, do intendente? Aqui. Aqui é o palácio municipal. Aqui tem o intendente, o prefeito, e aqui tem as vereanças, que são os vereadores. Então o que você percebe? Olha como é mágico entender isso. Você percebe que o Círio de Nazaré, que é muito popular, mas também tem uma característica de poder muito forte. Tão forte que é preciso que o prefeito da cidade, à época o intendente, e os seus vereadores, eles saiam das suas janelas e eles venham saudar Nossa Senhora de Nazaré. Aqui é tão importante para a cidade que ali na pontinha tem um monumento, atrás de vocês, meninas, bem no canto. Tá vendo isso aí? Isso é um marco. Aqui inicia a cidade. O Círio de Nazaré se coloca onde? No centro da cidade. E quando a gente expande essa fé para outras regiões, quem é que vai falar dessa fé? Aí vai ser o Estado. É o Estado que organiza isso, não menos a igreja. Então nós estamos diante de um fenômeno que é único no mundo. Nenhum lugar do mundo tem o que nós temos, por todas essas características. A gente sai do ver o peso até. O Círio tinha esse percurso, ele dobra de volta, vai para frente da Igreja da Sé, sai, volta para a Praça Dom Pedro II. Depois disso, ele pega toda a rua da João Alfredo, depois ele sobe a Santo Antônio, pega a Travessa das Mirandas, que hoje é a Avenida Presidente Vargas, passa pelo Largo da Pólvora, que hoje é Praça da República, Parque João Coelho, sobe a Estrada do Utinga. O que é a Estrada do Utinga? A Avenida Nazaré, que chega no Largo. Esse é o trajeto do século XIX, tá? Muito diferente do que a gente tem aqui, e já era com muita gente. Por que eu estou falando isso? Porque é muito pouco provável a gente pensar que ao longo desses 200 e tantos anos de Círio, quase 300 não oficial, a gente não possa entender que o Círio nos toca de muitas maneiras. Não é só pela fé. Cansados, fiéis vão sorrindo, alcançando sua graça, a emoção não disfarça. Já passa do meio-dia, depois da missa, alegria. O mundo inteiro essa festa pra Virgem de Nazaré.
Memória de Nazaré é um espaço onde as pessoas podem encontrar um pouco do Sírio, que fica durante o ano e durante a festividade. As pessoas que passam por aqui fora do período do Sírio, que não têm um contato direto com o Sírio, ou muitas vezes não participaram da procissão, elas se direcionam para o Memória de Nazaré para poder conhecer a história e também conhecer de pertinho alguns ícones, como a berlinda, a corda e os ex-votos, que são as graças recebidas. Ele foi inaugurado em 2012 e tivemos assim muitas visitas, muitas pessoas ilustres passaram por aqui e o espaço ele guarda, né, essa memória tanto do povo paraense como também das pessoas que frequentam aqui a Basílica, os turistas. Então é uma grande alegria. Esse ano nós recebemos algumas peças que não faziam parte do acervo. Por exemplo, o manto 2018, esse que está aqui na berlinda. Em vossos lábios divinos, doce riso. E lá embaixo no acervo nós completamos com o 16 e o 17, que eles não faziam parte aqui do acervo. E é muito importante porque as pessoas não conseguem se aproximar desses mantos no período do Sírio, devido à procissão ter aquela grande quantidade de devotos, de fiéis. E aqui não, ela tem a oportunidade de chegar perto, conhecer um pouquinho da história dessas peças e também levar uma recordação, né, uma fotografia. Vila da celeste altura, do vosso trono de luz, dá-nos a paz e ventura. Aqui no acervo, o que é mais curioso para os visitantes, que eles sempre param e perguntam, é a fotografia do Senhor do Caranguejo, que é o seu Raimundo, lá de São Caetano, e também a bicicleta do Valdeni, que foi o romeiro que percorreu várias cidades do Brasil para poder participar do Sírio de Nazaré. Essa bicicleta está aqui no acervo desde a sua fundação. Ela não foi trocada justamente porque ela desperta essa curiosidade nas pessoas. Vós sois o lírio mimoso, do mais suave perfume. Inicialmente, a primeira curadoria, que foi da Rosa Reis, ela pensou em compor no espaço somente os mantos de Nossa Senhora. Mas quando ela foi conhecendo um pouco mais sobre a história que se tinha e principalmente dos ex-votos, ela entendeu que o espaço precisava ter mais peças, porque tudo isso compõe a memória do Sírio. O objetivo principal aqui é de colocar as peças que despertam mais curiosidade. E também, como as peças são confeccionadas pelo próprio promisseiro, a gente procura trazer as que são mais diferentes, pode-se dizer assim. De vossos olhos o pranto é como a gota de orvalho, que dá beleza e encanto a flor pendente do galho. Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor. Nós estamos funcionando de segunda a sexta, no horário de 9 ao meio-dia e à tarde de 14 às 18. E no sábado nós estamos funcionando de 9 ao meio-dia. Nós temos o trabalho de fazer a visita monitorada para grupos de turistas, grupos escolares. Nós estamos trabalhando com agendamento e também com um número máximo de 20 pessoas por grupo. Vossos lábios divinos, doce riso desponta, nos esplendores dos sinos, nossa alma ao céu se remonta. Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé,
Sírio ele foi fundado em 1986 pelo historiador e jornalista Carlos Roque, que à época era diretor da Paratu, e nesse momento ele tem a ideia de apresentar 2 eventos. Um deles é uma das procissões mais icônicas do Sírio, que é a procissão fluvial do Sírio. E a outra foi o Museu do Sírio, enquanto espaço de guarda e memória para a manutenção desta memória, do festejo que é o Sírio de Nazaré. Então ele surge dentro do empreendimento ligado ao turismo na Amazônia e, coincidentemente, com uma das maiores procissões ligadas ao Sírio, uma procissão que mostra o rio, que mostra essa identidade fluvial da Amazônia. Então é muito interessante nós pensarmos primeiro esse consórcio. Nós temos trabalhado desde 86 para mostrar um pouco desse Sírio, e do ano 2000 para cá nós temos enfrentado um outro desafio, que é mostrar o Sírio a partir de uma perspectiva da devoção popular, incluindo ele enquanto patrimônio cultural e material, e também dentro da perspectiva de tornar o Museu do Sírio um espaço permanente de pesquisa, de reflexão sobre a identidade do paraense, sobre a identidade amazônica, sobre a vida religiosa paraense materializada nos atos do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. O acervo ele tem um núcleo original que é registrado a partir da origem do próprio Museu do Sírio. Então nós temos, por exemplo, 2 acervos que são os mais antigos e que estão bem marcados com relação ao seu registro. É o acervo de ex-votos e o acervo de brinquedos de Miriti. O Museu do Sírio não começa apenas com um acervo ligado ao elemento, à vida religiosa. Ele inicia também com um outro acervo, que é o acervo de brinquedos populares, brinquedos de Miriti. Então é interessante que o projeto inicial ele já tem essa percepção de que existe um Sírio da fé e um Sírio da festa, que na realidade se misturam, estão muito, vamos dizer, confusos no bom sentido da palavra, do misturado. Esse primeiro momento é um momento que marca um projeto sobre o que seria o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Um Sírio da festa e um Sírio da fé. Esse é o núcleo inicial do acervo que hoje em dia ainda está presente aqui no Museu do Sírio. É muito difícil você separar fé de festa, porque a devoção ela se apresenta enquanto alegria, então ela se apresenta de forma festiva. Quando eu estou numa procissão, estar na rua é de certa forma sair para festejar. Então, normalmente quando a gente distingue fé e festa, é mais para deixar comunicar as várias dimensões que podem estar presentes. Eu particularmente considero muito complicado separar o sagrado do profano quando você tem a festa, que é um momento de alimentação, é um momento de encontro das famílias, é um momento de construção de laços, de troca, mas ao mesmo tempo essa troca ela se coloca no espaço do sagrado. Então, nesse momento, a gente distingue, mas só para descobrir que essas coisas são uma só coisa. A atual exposição foi fundada, foi colocada em 2010, tem um grande ênfase no registro que nós tivemos pelo IPHAN do Sírio enquanto primeiro patrimônio imaterial brasileiro. Então, ela vai influenciar muito esta exposição específica. Então, isso também marca um caráter diferenciado com relação ao projeto mesmo do Museu do Sírio. Ele se torna um projeto muito ligado à antropologia, à etnografia, à historiografia. Ele se mostra enquanto espaço de reflexão sobre o Sírio, não só de exposição, não só de celebração nesse sentido, mas a celebração do saber que o Sírio nos traz sobre o homem amazônico, sobre a mulher amazônica. O Museu do Sírio, ele acaba dividido naquela proporção entre fé e festa. Então, o nosso primeiro salão fala sobre fé e o segundo salão fala sobre festa. Foi essa configuração que foi pensado dentro desse projeto maior que inclui a leitura que o IPHAN nos apresenta sobre o Sírio.
Aqui nós temos um projeto chamado Bora pro Museu. Nós temos a exposição de um mini documentário que fala sobre um objeto que é o pato no paneiro de Miriti, que depois vai nos levar até o tema da alimentação dentro do almoço do Sírio. O nosso horário de visita é de 9 às 16 horas. Isso se repete todos os dias na semana. O museu só tem um dia em que ele está fechado, que é a segunda-feira, que ele está fechado para manutenção do espaço. Os demais dias nós estamos com a equipe para atender o público de 9 até às 16 horas.